Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui da norma para trabalho de conclusão, a norma BNT NBR 14.724 de 2011, ainda em vigor. Isso para aqui, para o canal Ciência 10, né? Nesse curso aqui que está acontecendo no Instituto Federal da Bahia. Primeiro, né, nós temos que ver o texto. Ele fala que a BNT visa oferecer de forma clara e eficiente um roteiro prático para a orientação dos interessados em organizar e redigir informações de maneira adequada ao caráter técnico-científico de um texto, observando as regras exigíveis à sua excelência acadêmica e profissional. Então, a ideia realmente é buscar um nível de excelência acadêmica e um nível de organização. Então, a norma vigente para trabalhos técnicos científicos. O que seria esse trabalho acadêmico, técnico científico? É um documento que apresenta o resultado de um trabalho científico, sendo um dos principais requisitos para as conclusões, né, para a conclusão de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. E seriam eles os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, que seriam monografia, artigo, as dissertações, que são de mestrado, e as teses de doutorado. E o documento deve apresentar o resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Uma condição sine qua non é a questão da coordenação de um orientador. O trabalho deve ter um orientador. Estamos falando aqui de um trabalho acadêmico. Então, se você já é um pesquisador e quer fazer um artigo para uma revista, você pode fazer de forma solitária, ter um autor único. Mas, nesse caso, num trabalho acadêmico, é necessário que exista um orientador. Aqui são os elementos que formam um trabalho, né? Os pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos falar de cada um. O pré-textuais, esses de vermelho aí são obrigatórios, capa, folha de rosto, resumo, abstrato em inglês e sumário. Aí os outros são complementares, mas também importantes. Os textuais, a gente pode deixar claro que tem que ter a introdução e a conclusão. E aí, ao centro, que é o desenvolvimento, você pode ter a diferença entre os objetivos do seu trabalho. Se ele é experimental, essa primeira estrutura aí, a gente destaca o método. Se é um caso específico, né, um estudo de caso, um caso clínico, tem que apresentar bem o caso. E se é teórico, é mais básico assim, tem a revisão de literatura de discussão. Revisão de literatura de discussão não pode faltar em nenhum dos tipos de desenvolvimento, né? Então, em todos, a revisão de literatura e a discussão. E os pós-textuais são as referências que não podem faltar de forma alguma, atualizadíssimas pela BNT 6023. Os apêndices são os complementos feitos pelo autor e o anexo dos documentos externos. No caso do Ciência 10, os módulos são para perguntar e experimentar é só começar, o módulo 2 para perguntar e responder, melhor saber, e o 3, se é para experimentar, vamos fazer. Esses são os 3 módulos ligados aos eixos temáticos, ambiente, vida, universo e tecnologia. E esse curso, então, ele parte desde o início da parte da observação, para perguntar e experimentar é só começar. Então, há uma ideia de construção do TCC desde o início. Então, você tem no primeiro módulo aí detalhado, né? Na disciplina 2, TCC 1, Ciência 10, começando a experimentar e pensar no TCC. Então, já tem que começar a pensar naquela estrutura da BNT que a gente está falando. O módulo 2 já tem o TCC 2, Fundamentos do Projeto de Investigação, e a investigação para o ensino de ciência. Então, você já vai estruturando o seu trabalho desde o início, para chegar no final, no módulo 3, com 90 horas, né,
realizar o seu projeto de investigação em sala de aula, ok? No caso, estamos vivendo um momento de pandemia, provavelmente a sala de aula virtual seria utilizada nesse caso. Em termos de estrutura, a gente pode falar que estrutura física, né? As fontes estão aí descritas, o papel, A3322 é um A4. Você também tem um espaçamento em meio nas partes do texto, pré-textual, pós, e também o espaçamento simples nas questões de citações, como estão aí descritos. Nós temos as siglas também muito importantes, elas devem vir mencionadas pela primeira vez no texto de forma completa, né? A BNT, aí, ó, no final, ela entra como a sigla, depois você não precisa mais falar da parte total do texto, você usa a sigla. Aí também tem as equações de fórmulas que devem ser numeradas à direita, como está aí. E a gente tem mais alguns detalhes, né, da BNT. As ilustrações, você tem o título da figura em cima e a fonte embaixo, né, a fonte da ilustração pode ser uma figura como essa, pode ser um gráfico, e tem o tamanho da fonte aí, ó, 10 e 10. Bom, as tabelas muito importantes no estudo de um trabalho acadêmico, científico, ela tem essa estrutura aí. Observe que o corpo dela, ela não tem linhas verticais e também no interior, né, dentro não tem também a parte das linhas horizontais. Só no início e no fim que tem as linhas horizontais. E observem aí o tamanho da fonte, né, só é 12 internamente. Então, nós estamos falando da 14.724. Então, se há alguma norma diferente que você está utilizando, especificamente de um curso, né, ela pode estar indo ao encontro ou de encontro à norma, mas a norma diz isso que está aqui. E se a tabela passar de uma página, você tem que colocar o cabeçalho novamente, tá bom? E, claro, o termo continua, continuação ou conclusão. A nossa norma foi uma das referências, o guia para elaboração de trabalhos aqui da USP, de José Roberto Plácido e Valéria Cristina, né, que está nesse link, e o PPC da especialização em ensino e ciências, anos finais do ensino fundamental, Ciência 10, né? O PPC do Ciência 10 também foi nossas referências. Então, obrigado, até a próxima.